Quando se fala em diabetes, é muito importante que se entenda, obviamente de maneira breve, não pretendemos fazer aqui um estudo de um tratado científico de longas horas sobre a questão, mas é importante que se entenda o processo evolutivo da compreensão do que significa o diabetes. Então, estou invocando esta obra, Enciclopédia Familiar da Medicina e Saúde, obra de referência para as nossas pesquisas. E no verbete diabetes, eu gostaria de ler um breve trecho que especifica de maneira muito pontual como é que funciona essa questão da descoberta do diabetes e de o que se entende até o presente momento como causa dessa anormalidade. Diabetes, denominação comum de um estado em que o organismo não consegue fazer uso normal do açúcar, dando lugar à presença deste em quantidades excessivas no sangue e na urina. Deve-se distinguir, no entanto, o diabetes açucarado do diabetes insípido, por tratar-se de doenças completamente diferentes e sem a menor relação entre si. No diabetes açucarado, que é o diabetes mellitus, aparece como fator essencial a insuficiência de insulina, substância excretada por células especializadas do pâncreas. Tal insuficiência repercute profundamente em todo o organismo. O açúcar, produzido na digestão intestinal dos hidratos de carbono, chega ao fígado com o sangue, e aí se converte em glicogênio, o qual pode ser armazenado no próprio fígado e nos músculos, e reconverter-se rapidamente em combustível necessário à atividade muscular. Quando falta insulina, produzida, obviamente, pelo pâncreas, o organismo não pode transformar em glicogênio o açúcar, e este permanece no sangue, abandonando o corpo através da urina, sem ter podido ser utilizado pelos tecidos e órgãos aos quais é necessário. O diabetes insípido caracteriza-se por alteração da função renal, que é o outro tipo de diabetes, e a excessiva excreção urinária. Embora de origem mais ou menos desconhecida, acredita-se que provenha de algum distúrbio do sistema nervoso central, que afeta a região cerebral responsável pelo funcionamento normal da pituitária. Até o começo da década de 1920, o diabetes açucarado constituía doença sumamente grave. Todos os diabéticos morriam cedo e as crianças, por ela afetadas, só podiam esperar uma vida curta. Todo o temor à doença dissipou-se com a descoberta da insulina e a capacidade que tem esta substância de restaurar o metabolismo do açúcar alterado nos diabéticos. Embora a doença exija atenção e cuidados constantes e um tratamento muito bem feito, até as crianças podem superá-la, empreender vidas ativas, casar e ter filhos. O Dr. P. Joslin, médico norte-americano que vem tratando de diabetes durante mais de meio século, é hoje uma das maiores autoridades no assunto. Afirma que enquanto em 1900 os pacientes atacados por este mal viviam, em média, uns 5 anos, atualmente eles podem aspirar a uma vida duradoura e em condições relativamente normais. Algumas das complicações graves que podem atingir os diabéticos resultam das alterações que ocorrem sobre os vasos sanguíneos. Em consequência, com facilidade estabelecem-se zonas de irrigação deficiente, de que resulta gangrena. Tais fatos são facilitados por ferimentos decorrentes do corte de unhas ou anexos. Alterações dos vasos sanguíneos da retina reduzem acentuadamente a visão. O diabetes é hoje menos ameaçador que uma infecção grave. O descobrimento e o uso da insulina tornou possível o controle da enfermidade, embora não a cure, uma vez que se limita a suprir uma deficiência crítica. Se o auxílio externo for interrompido, o organismo se verá em situação tão perigosa quanto antes. O fato básico no diabetes é que ele provém de um distúrbio, muita atenção, por infecção ou tendência hereditária, que afeta o pâncreas ou suas partes produtoras de insulina.
a ingestão excessiva de alimentos durante muito tempo, a tensão emocional ou choque mental pode provocar ataques passageiros de diabetes. Estudos recentes parecem sugerir a possibilidade de que, no aparecimento do diabetes, haja algo mais que uma simples enfermidade pancreática. Talvez intervenham na gênese da doença as glândulas pituitárias e adrenais, e o conjunto do processo seja mais complexo do que se acreditava até agora. Embora comendo e bebendo para mitigar a fome e a sede provocada pelo açúcar circulante, o diabético sem tratamento perde peso, enfraquece e é suscetível de ter distúrbios nervosos. É mais propenso às infecções que o normal das pessoas, principalmente a tuberculose, e se acha mais exposto à gangrena e às afecções cutâneas. A fase final da doença, quando não tratada, é um coma característico. Intoxicado pela acidose resultante da alteração dos processos químicos do organismo, o diabético perde o conhecimento e morre sem recobrá-lo. O coma constitui também ameaça aos pacientes submetidos a tratamento, motivo pelo qual se deverá ter o máximo cuidado na regulação do metabolismo com insulina.